Nesta manhã eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, Zacarias capítulo de número 10. Continuando a sequência desse livro, que é o Apocalipse do Velho Testamento. Zacarias 10, todo o livro, são 12 versículos. Vamos atentamente ouvir a palavra do Senhor, refletir em cada palavra que nós vamos ler. Zacarias 10, assim diz a palavra do Senhor. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos, na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em seus lugares remotos. Viverão como seus filhos, viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, trazê-lo-eis à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passará um mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Mais uma vez, ore comigo, querido irmão, querida irmã. Grandioso Pai, aqui nós estamos respondendo ao teu chamado de, no seu santo dia, nos ajuntarmos e glorificarmos o seu nome. Aprendemos de ti. A sua palavra, ó Deus, é lida e agora, ó Deus, precisamos compreendê-la. Que o seu Santo Espírito que habita em nós nos faça discernir a respeito dessas realidades tão profundas, que sim, há poder na sua palavra, há poder no seu agir para nos transformar. Nos ajude a crer, nos ajude a confiar em ti. Esse é o nosso pedido, a nossa oração. E obrigado porque o Senhor aqui está conosco. No nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, uma das maiores dificuldades que como ser humano nós temos é transpor aquilo que nós ouvimos, ou na verdade promessas que nós ou fazemos ou ouvimos, e a concretização da realidade. Na verdade, nós brincamos no seminário que nós temos a síndrome de Tomé. Lembra de Tomé? Eu não creio até ver. Não é assim nas nossas relações? Eu não creio até você mudar. Eu não creio até que aconteça isso ou aquilo. Por quê, queridos? Por causa da nossa fragilidade, por causa do nosso pecado. Nós somos seres céticos. E a maior dificuldade está em transpor aquilo que nós ouvimos para a realidade. Há, sim, um grande hiato entre aquilo que nós ouvimos e a realidade. Quer ver? Lembre do último sermão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele nos manda contemplar a criação. Primeiro, contemplar a vida.
contemplar a criação, contemplar tudo. E aí você talvez, na semana passada, no domingo à noite, disse, realmente, se eu contemplar a minha vida, se eu contemplar as mínimas coisas, é Deus que tem o controle, por que eu ando ansioso quanto à semana? E aí o desafio foi de não andarmos ansiosos pelas coisas do dia de amanhã, mas confiarmos em Deus. Aí vem a minha pergunta, como foi a nossa semana? Como foi a semana do pastor que aqui está? Queridos, várias vezes eu não consegui colocar em prática aquilo que outrora preguei. Claro que isso veio à mente com muito mais facilidade, por estar envolvido com a palavra do Senhor. Mas essa dificuldade não está tão somente a nós nessa geração. Todas as gerações debaixo do sol passaram por essa dificuldade e passam. E é isso que está acontecendo aqui com Zacarias. Vamos lembrar do capítulo de número 9? Zacarias se levantou e disse assim, olha, eu virei, Deus, e colocarei a mão sobre todos esses povos, sobre esses povos que esmagam vocês. Eu colocarei a mão sobre todos esses e derribarei desde Damasco até o Egito. Confie em mim. Queridos, isso aconteceu. Eles receberam uma mensagem que aconteceu, mas eles não viram. E eu disse a vocês que eles não contemplaram isso com seus olhos. Só que a mensagem estava clara. Deus viria e agiria. E agora você se coloque nesse contexto que nós acabamos de ler. Agora se coloque no contexto como um judeu naquela época. Ageu, alguns meses atrás, disse assim, porque vocês têm se voltado para vocês mesmos, vocês têm se ocupado com as suas coisas e deixado o templo, o que eu tenho feito? Eu não tenho feito vocês prosperarem em nada. Basicamente, havia seca, tudo que eles produziam, eles não conseguiam, na verdade, obter o sucesso, eles trabalhavam, mas não conseguiam obter. E basicamente, queridos, humanamente falando, havia uma seca ali. Eles não viam chuva. E a pergunta era, daqueles que ali estavam, sim, nós confiamos no Deus que virá, mas olha a nossa situação, a seca, há aqui não produção de nada. Como transpor aquilo que o Senhor promete para a minha realidade? É isso que está acontecendo ali. Ouvir profecias é bom, mas o nosso coração, ele é ansioso. Como então lidar com a vida prática? Como lidar com essa questão de sermos pequenos e frágeis com as promessas do Senhor? Queridos, Deus sabe que nós somos pó e Ele conhece a nossa fragilidade. Deus não nos dá impossíveis. Deus não nos dá uma promessa e tal como o Deus teísta, na verdade, o Deus que dá corda no relógio e sai e deixa o seu povo, Deus não é assim. Deus cuida nas minúcias de cada área da nossa vida. E é por isso que no capítulo de número 10, Zacarias vai abrir agora a sua boca para falar a respeito de questões práticas deste viver, como viver agora, no dia de hoje, com fé e confiança. Qual deve ser a minha atitude diante das promessas do Senhor? E aquilo que Deus tem revelado através do seu Filho, nós veremos aqui agora, e este relacionamento que nós temos que ter com Ele, ou seja, Zacarias nada mais faz do que chamar o povo a ter uma fé, uma vida prática, um relacionamento real com Deus. Vamos começar, então, pelo nosso primeiro ponto, o chamado a uma vida de fé e oração. Nós vemos, queridos, dos versículos 1 e 2, o contraste aqui entre a falsa religião dos profetas e o chamado à verdadeira religião. Os judeus, eles precisavam de chuva, como eu disse. Os seus olhos contemplaram escassez, como nós contemplamos, talvez na nossa família, dificuldades. Eu ouvi ontem, na verdade semana passada, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a realidade da minha casa continua dura. O caos continua duro. A minha depressão, a minha ansiedade, o meu apego às coisas materiais continuam. Eu olho para o cenário da minha vida e continua a mesma coisa. Então,
era este cenário do povo. Eu continuo vendo seca. O que Deus tem para fazer, na verdade, o que eu posso fazer? Zacarias, nós bem sabemos que aqui não nos isenta de ao povo que ali estava, não isentava de uma vida de trabalho, eles tinham de trabalhar. Há essa sentença lá, depois de Adão e Eva caírem, nós sabemos que no suor do seu rosto nós vamos comer. É necessário trabalho. Porém, independente do trabalho, queridos, a situação ali continua. Independente do trabalho, o trabalho por si só não garante provisão. Nós bem ouvimos essas sentenças: olha, você quer aquilo que você sonha e deseja? Então faça. Sim, isso é verdade, mas é uma meia-verdade. Porque você pode gastar o seu tempo, você pode mudar o cenário da sua vida, da sua família, do seu aspecto geral, de comportamentos, só que isso, querido, não lhe garante mudança por si só. Porque a nossa vida, nós vemos a nossa fragilidade. E há forças, entenda, há a força soberana do Senhor, mas há coisas que nós não conseguimos mudar. Você pode mudar seu comportamento, mas talvez o seu próximo não mude. Você mude realidades ou cenários da sua vida, você muda de emprego, mas tem coisas no seu coração que não mudam. O que fazer? Zacarias nos fala algo tão simples, mas algo mais difícil de se fazer. Peça a Deus. Ore. Está faltando chuva? Ore. Você está passando por dificuldade? Ore. Você está passando por lutas terríveis? Ore. Queridos, é uma sentença tão simples, mas a sentença mais difícil de colocarmos em prática. Porque aqui o que Zacarias está chamando é que nós confiemos por completo em Deus. E a dificuldade, queridos, nossa, é porque nós confiamos mais em nós temos uma autoconfiança. E agora façam uma reflexão da sua vida, não olhe para o próximo, olhe para você. É possível você ver muita frustração no seu dia a dia. Mas será que essa frustração não está ligada a uma autoconfiança que nós temos? Será que nós recorremos verdadeiramente ao Senhor ou só depois de fazermos tudo? É isso que aqui Zacarias disse. Antes de traçarmos um plano, de fazermos uma oração, nós temos pedido a Deus sabedoria. É isso que ele está dizendo. Deus está aqui. Foi Ele quem pesou a mão sobre vocês porque vocês não se voltaram a Ele, mas Ele está aqui. E o que Ele diz? Peça a Deus a chuva. Não é Ele quem tem controle sobre tudo? Não é Ele quem faz chover quando nós rogamos? Lembra de 3, 4 anos atrás, quando nós estávamos passando por uma seca aqui? E nós estávamos em constante oração? Quem derrama a chuva? Quem dá a vitalidade? Nós oramos aqui agora pedindo a Deus pela vida da Zípora, pela vida da Dona Edi. Deus não tem dado. Deus não opera milagres e nós podemos ver na nossa vida. Olhe para a sua vida e quantas coisas Deus já operou. Quando você confiadamente colocou a situação, seja por uma angústia, seja por uma necessidade. É isso que Zacarias aqui diz. Não confie em você, mas glorifique a Deus buscando no seu poder e na sua bondade divina. A chuva não está sob o controle do homem, mas Deus controla todas as necessidades do homem. Ele tem poder e nós precisamos buscá-lo, confiá-lo e buscá-lo. É isso, queridos, que é o grande aprendizado dessa nossa vida. Nós precisamos buscá-lo e confiar nele. É um relacionamento com ele. A oração, queridos, é buscá-lo, 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 buscá-lo. E aqui, então, nós vamos para o nosso segundo ponto. Depois de falar ao povo, busque a Deus, ore a Deus, Zacarias vai fazer o contraste entre a falsa religião e a verdadeira religião, mas na verdade ele vai apontar para o grande pastor. O outro destaque aqui de Zacarias é que as pessoas ali, no tempo de Zacarias, eles não tinham uma vida de relacionamento com Deus, porém, eles tinham uma vida de religiosidade, basicamente. Vamos nos transpor aqui. Eram pessoas que eram crentes, se diziam crentes, e religiosamente estavam na igreja. Eles estavam na igreja.
Eles ofereciam os seus sacrifícios. Porém, queridos, o versículo 2 condena uma postura do povo, a religião falsa e idólatra. Sabe por quê? Porque ele menciona, olha, o versículo 2, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. É por isso que anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Sabe o que Zacarias está apontando? Zacarias está apontando, sabe por que vocês não confiam em Deus? Porque vocês têm ídolos do lar. Aqui ele menciona aqueles ídolos. Lembra de Raquel, quando saiu da casa do seu pai? E ela trouxe consigo os ídolos do lar e colocou debaixo do seu assento? Eram aqueles ídolos. Mas, transpondo a nós, queridos, por que nós não confiamos e não oramos a Deus? É porque a nossa mente, a nossa consciência está ocupada com ídolos. Que ídolos podem ser, pastor? Vamos começar com um ídolo mais difícil. Você mesmo. Você confia mais em você do que em Deus. Você confia mais na sua força, nas suas táticas do que em Deus. Ou qualquer outra coisa. O ídolo pode ser qualquer pessoa e qualquer coisa que toma o seu lugar. Então, você já se imaginou na semana, você tentando mover a situação conforme aquilo que você tem nas suas mãos? É isso que Zacarias está dizendo. Vocês têm ídolos, e sabe o que o ídolo faz? Primeiro, ele ocupa o lugar de Deus. É por isso que a sua oração não é ouvida, porque ele ocupa o lugar de Deus. E o ídolo, ele te distrai. Ele tem o poder de te distrair. O ídolo, ele ocupa o seu tempo. O ídolo lhe promete coisas, só que ele vai só trazer vazio, e não é verdade? Eu sei dos meus ídolos e conheço os meus ídolos. E sabe qual que é o fim dos meus ídolos? Depois de um momento de adoração aos meus ídolos? Frustração, ansiedade, preocupação, nervosismo, culpa no outro. Não é assim? Gaste um tempo com seu ídolo. Você não vai ficar felizinho. Você vai ficar nervosinho. Você vai ficar irritadinho. Você vai ficar ansioso, ansiosa. Você vai colocar a culpa em alguém ou em outra pessoa. E é isso que o ídolo faz. O ídolo, na verdade, não supre, ele sempre vai te dar vazio atrás de vazio. E o que acontece? É o que ele fala no versículo 2. No final das contas, estamos como ovelhas sem paz. Aflitos. Já viu alguém aflito? Ou você já ficou aflito? O aflito não se contém. Ele não está em paz, ele sempre está angustiado. E é interessante que o aflito não ouve. O aflito sempre está ocupado, com a sua mente vagando. Então, novamente, Zacarias aponta para a verdadeira religião. Aponta para a fé no Salvador. Porque se nós olharmos aqui, queridos, nós vamos ver que há um pastor. Porque quando ele fala que as pessoas estão aflitas e sem pastor, nós vamos ver aqui agora esse contraste, porque aqui Zacarias vai falar sobre contra os pastores que caminham o povo a outras posturas que não glorificam a Deus. Ou seja, o que Zacarias está falando aqui? Que virá o juízo sobre os líderes maus. O que ele está dizendo? Queridos, Deus está ciente quando há maus líderes guiando o seu povo. Sobre estes virá o seu juízo. Só que nós não podemos colocar a desculpa sobre maus líderes que estão nos governando. Sabe por quê? Porque Deus disse, mesmo que eles não estejam guiando vocês, eu os guiarei. Eu serei o pastor de vocês. Eu providenciarei pastores que cuidarão de vocês. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque uma das questões nossas é olharmos para líderes e tão somente para a sua vida. É claro que eles devem refletir a Cristo, mas nós não podemos colocar como desculpa um viver talvez alienado de Deus por causa da minha liderança. Deus me chama a confiar nele, e aqui há o consolo. Deus tem compaixão das ovelhas desgarradas, porque olha o que ele diz, no versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes ídolos, os bodes guias, ou seja, eu estou vendo o que está acontecendo. Se a liderança do seu lar é uma liderança ímpia, eu vou castigar. Se as pessoas ou os liderados não querem um viver segundo Deus, acalme o seu coração, eu vou agir. Qualquer liderança de vocês, eu vou agir, mas
o Senhor dos exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória. Ou seja, Deus cuida do seu povo. Então, por isso, mais um motivo para recorrermos a Ele. E, queridos, nós somos o rebanho, a igreja do Senhor é o seu rebanho, nós somos propriedade dEle, nós estamos sobre a sua responsabilidade. E olha que amor Deus tem para com essas ovelhas. E por que mais aqui Zacarias fala de ovelhas, e Jesus é o que mais vai frisar sobre ovelhas? Porque ovelhas, queridos, nós somos ovelhas, nós somos, olha só como é você e eu, nós somos fracos, nós somos autodestrutivos, nós temos uma visão ou um instinto de multidão, porque na multidão ninguém se responsabiliza, na verdade a gente fica juntinho, então a gente está juntinho, ninguém se coloca à frente, então vai junto, todo mundo junto. É interessante essa visão da ovelha. Nós somos tímidos, nós somos estúpidos, nós somos perversos, a ovelha também é perversa. Aí eu me lembro de um videozinho que você já deve ter recebido, que é um videozinho muito interessante. Está ali alguém dentro do carro e aparece um pastor, uma pastora, não sei, um sujeito de preto. E de repente está as ovelhas cruzando, de repente chega uma ovelha grandona e pá, bate no pastor, e o pastor cai. Ou a pastora, não sei. E levanta, na hora que está levantando, vem de novo. E da terceira vez, quando o cara está se levantando, restabelecendo, levantando, pela terceira vez, vem e cai no chão. A ovelha é assim, a ovelha é má. Dá uma chance, ela é bonitinha, branquinha, mas a ovelha fala. A ovelha é má. E Deus quer cuidar dessas ovelhas. Nós que somos as suas ovelhas. Então Ele provê a liderança, e da tribo de Judá vem aquele que é líder, vem aquele que é Cristo Jesus, o Messias. De Judá, a pedra angular, ou seja, em que toda a estrutura está firmada, está estável. Esta, queridos, é a promessa do Senhor, e isso já aconteceu. Ele veio, o grande pastor já veio e cuida de nós, que é Jesus Cristo. Ele veio e Ele cuida do seu povo, Ele é a pedra angular onde nós estamos estáveis, Ele é o nosso paradigma, Ele é, na verdade, a estrutura do seu povo. E Zacarias não fala só de pedra angular, ele fala de estaca da tenda. Quando nós olhamos para esse versículo, talvez nós lembremos de estaca da tenda que fixa a tenda. Mas se você olhar depois para Isaías 22, Isaías 22, versículos 23 e 24, nós vamos ver que essa estaca era uma estaca que ficava em evidência para colocar os objetos preciosos. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus Cristo, Ele ficou em evidência. Ele ficou em evidência e sobre si foram cravados a lei, tudo aquilo que viria sobre nós e nos julgaria. Ele levou sobre si os nossos pecados. E Ele, queridos, é agora, e na verdade o peso da lei foi cravado nele, e ali Ele triunfou. Zacarias estava falando daquele, queridos, que nos substituiria, que é aquele que é o pastor que cuidaria de nós, e ali estaria. E é interessante que Zacarias fala, Ele e dele é o arco de guerra, somente Ele nos conduz à vitória, Ele vai derrotar os nossos inimigos. E quais são os nossos inimigos? Os nossos pecados, o diabo, este mundo. Ele veio e já veio para derrotar os nossos inimigos, e sobre a sua liderança, nós, ovelhas, somos feitos o seu cavalo de glória na batalha. E olha que interessante, qual que é a visão de Deus agora a respeito das suas ovelhas? E por que eu devo buscá-lo em oração? É porque no versículo 5 ele fala, como Deus nos vê. E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos, na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que montam em cavalos. Ou seja, queridos, o Senhor já está conosco. O Senhor, por meio de Cristo Jesus, já transformou a nossa vida. O Senhor já nos tornou como valentes que lutam. E uma das coisas que o nosso eu, Satanás, este mundo, é nos mudar essa mentalidade que já nos foi dada em Cristo Jesus. É por isso que eu devo recorrer a Ele, queridos, porque Ele já pagou pelos meus pecados. Porque Ele é a pedra angular que me sustenta. Porque Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Então, queridos, é mais um motivo de nos apegarmos ao Senhor. E a partir do versículo 6, Zacarias vai mostrar o que é a salvação. Por que eu devo ter esse relacionamento com o meu Deus? Por que eu devo confiar nele, crer nele, orar e abrir a minha boca? Eu não posso seguir Cristo de qualquer jeito.
E aqui, queridos, uma pergunta a nós: como você tem andado com Cristo? Como eu tenho andado com Cristo? A forma como eu ando, querido, ela vai expressar como eu confio no Senhor. Preste atenção. Um bom exército, ele tem disciplina. Ovelhas, elas caminham junto do seu pastor. Elas refletem o seu pastor. Nós fomos salvos para ter uma consciência despertada. E Deus aqui usou Zacarias, a partir do versículo 6 ao versículo 12, em poucos versos, para mostrar ao povo e a nós a salvação que Ele oferece. Preste atenção comigo. Do versículo 6 ao 7, ele descreve como é a salvação. Por que eu devo buscar ao Senhor? Porque ele descreve como Ele me salvou. Ele diz assim, a partir do versículo 6, na verdade eu vou resumir toda essa sentença que nós lemos. A salvação, em primeiro lugar, ele é o fortalecimento e a restauração do seu povo. Isso ele já fez, queridos. E ele eliminou a rejeição que havia entre nós e Deus. Porque antes nós éramos alvo da sua ira, e agora, conforme ele diz no versículo 6, ele nos ouve. Aqui está uma sentença: por que eu devo abrir a minha boca e orar e confiar? Porque ele me ouve, porque eu não sou mais rejeitado por ele, porque ele está aqui nesse instante, queridos, e ele ouve as angústias da minha vida, porque ele me fortalece e porque ele me restaura. E olha que interessante, essa salvação se estende ao futuro, porque é dito no versículo 7, os seus filhos verão isso e se alegrarão. Ou seja, a promessa de salvação, queridos, não é só para um povo, para um momento. A promessa de salvação para eles que estavam ouvindo não era só o jugo, a libertação que aconteceu dos persas e posteriormente dos gregos, que essa geração nem viu. Mas a libertação era do cativeiro, da prisão, do pecado dessa vida. Aquilo que Cristo já fez na cruz. Ele já fez, ele já te libertou do cativeiro, da podridão do pecado, das algemas de uma vida de escravo. Olhe para a sua vida anterior, antes de Cristo. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Olhe o que Ele te libertou. Olhe da escravidão. Olhe para este mundo. Olhe para este mundo e para a escravidão que eles estão. Eles estão nas suas casas dormindo, porque ontem gastaram todo o seu tempo e hoje vão gastar o seu tempo com coisas vãs. A alegria de muitos de ontem, de antes de ontem, de bebedeira, e ainda vai se consumir hoje, vai trazer uma segunda-feira que virou, e é muito comum, de um tédio, ou então de contar vantagens de bebedeira, de façanhas, porque o mundo só está nisso. Olha do que Deus te livrou. E Deus te livrou muito mais do que isso, te livrou da perdição eterna. Porque 10, 15, 20, 30, 50 anos, no máximo 80 anos dessa vida, não se compara a uma vida de perdição eterna. E Deus te livrou disso. Lembre da salvação, é isso que Ele está falando. O mundo está falando todos os dias. E olha que interessante essa anotação que eu peguei. O mundo fala para você no seu celular, fala na televisão, fala nos seus amigos. Ele fala assim, vida cristã é careta. Ou então, vai te iludir como o povo no deserto. Ah, olha para o Egito, era melhor, lá tinha cebolas, melancias. Não, lá você era escravo. Vida careta, queridos, é este mundo. Porque a alegria você tem em Deus. Você foi chamado para uma alegria eterna. E é isso que ele tem chamado, Zacarias, chamado o povo. O prazer de vocês não estão em coisas. Não estão naquilo que vocês colocam dentro da sua casa, do que você conhece, do que as pessoas vão aplaudir você neste mundo. A alegria está porque você pertence a Deus. É isso que Zacarias está chamando. Então, esta é a salvação que você tem. E a causa da salvação, queridos, é porque nós estávamos sem esperança. Nós quebramos a lei. Mas por causa também, nós estávamos sem esperança porque nós olhamos para o nosso dia a dia e nos vemos cercados. Mas a nossa salvação se fundamenta em Deus. Olha só que interessante. A partir do versículo 6 e 7 ele diz assim, eu farei voltar aqueles que foram dispersos. Preste atenção nisso. O povo foi disperso e aqui eles sabiam muito bem disso. Eles eram a geração que voltaram do cativeiro. Eles lembravam da geração que foram levados pelos assírios. E há esse misto.
Qual que é o misto que também nós temos quando nos achegamos muitas vezes aqui à igreja? O misto, primeiro, de que eu sou pecador, de que se eu olhar para a minha semana, eu só vou ver caos, de que se eu olhar também para o meu cenário, eu só tenho inimigos, mas eu tenho que olhar para quem Deus é, para um Deus de misericórdia e compaixão que me arrastou, que me chamou para si. É um Deus que é o meu Deus porque Ele me escolheu. Então, queridos, aqui nesse segundo parte desse terceiro ponto, a causa da salvação é Deus, Ele me elegeu. Então aqui há mais um motivo de eu apelar para a sua misericórdia. Se Ele já fez isso com a minha vida, queridos, se Ele já me tirou do inferno, por que então eu olho para a minha vida como salvo, eu e você aqui como cristãos, que adoramos o Senhor e estamos aqui, o que é a nossa dificuldade diante da perdição da nossa alma, que Ele já conquistou para nós? Apelemos pela sua misericórdia, apelemos: Senhor, olha a minha vida, Senhor, Tu me salvaste, olha para a minha vida, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E Ele tem, queridos, Ele ouve as orações, Ele ouve as orações daquele por qual Ele amou, e Ele ama por toda a eternidade. E aqui, Ele, no versículo 8 ao versículo 10, Ele mostra o método da salvação. Deus espalhou o seu povo, e olha que coisa incrível, no versículo 8 a 10, Ele fala que Ele espalhou o seu povo, e Ele espalhou sim por causa da desobediência, mas aqui nós conseguimos enxergar a providência de Deus até mesmo nisso. É dito que Deus espalhou o seu povo por todas as nações. Ele espalhou Israel, as 10 tribos não mais voltaram. Ele espalhou Judá e pouquíssimos voltaram, muitos ficaram na Babilônia. Mas olha algo que eu aprendi aqui, queridos, e vemos a provisão de Deus. A provisão de Deus, até mesmo quando nós em pecado falhamos e Deus age, e a soberania de Deus. Deus estava plantando o seu povo. Deus age em todas as áreas da sua vida para te plantar, para colocar aquele que é seu povo em todas as esferas. Nada do que Deus faz é o acaso. Quero só citar algo que é maravilhoso. Eu tenho há 10 anos, por mais que nós tenhamos aqui preservar a família, a gente tem há 10 anos orando pelo meu irmão, e graças a Deus, eu louvo a Deus que ele sempre tem visto os meus vídeos, não entendendo o porquê das coisas do cenário. Hoje ele está lá na Polícia Militar, lá de São Paulo, um milagre de Deus, e ele sabe disso, ele passou, está lá em São Paulo, na Polícia Militar, e Deus o colocou cercado de pessoas crentes que estão na sua casa, e está se voltando ao Senhor. Como compreender o que Deus faz? Como compreender a grandiosidade de Deus, de olhar nesses últimos 10 anos, da perspectiva humana, o nosso caos? Deus tem plantado o seu povo, Deus por sua graça espalhou o seu povo, sabe por quê? Para que a palavra chegasse nesses confins. Olha para a vida de de Daniel. A palavra de Deus chegou na Babilônia. Olha para Esther, olha para Neemias, olha para os magos que vieram ao encontro de Jesus quando ele nasceu. Como que eles souberam do Messias? É porque Deus espalhou o seu povo e a sua palavra, para que chegasse nesses 3, que certamente se converteram e creram, e foram ao encontro do Messias, trazendo toda a provisão necessária para ele passar aquele temporada no Egito. Queridos, Deus tem o seu propósito maravilhoso, Ele chama-nos para semear, e aqui então, queridos, um chamado para nós como igreja. Nós não podemos ficar em celeiros, nós temos que ser semeados, semear a palavra de Deus, a nossa vida. Este é o propósito da igreja do Senhor. E ao mesmo tempo que Ele semeia, Ele faz, Ele assobia, Ele chama. Isso aqui, queridos, 2 pontos. Primeiro, porque quando Ele espalha, Ele ajunta. Olha por que eu devo orar ao Senhor. Porque esse mesmo Deus que espalha, semeando o seu povo com os seus propósitos, Ele ajunta e, num assovio, os seus vêm ao seu encontro. Lembra daquele exemplo das ovelhas? De um outro vídeo que eu vi no YouTube, 2 mulheres lá chamando a ovelha, chega o pastor, ei, ei! As ovelhas despertam e vem um rebanho ao encontro do seu pastor. É assim o nosso Deus.
Ele nos chama através do seu evangelho. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por fim, o modelo da salvação. Zacarias sugere nos versículos 10 a 12 a volta do Egito e acrescenta também o segundo retorno do cativeiro da Babilônia. Na verdade, aqui ele está representando metaforicamente a escravidão do pecado, da onde o povo de Deus é salvo. Do Egito eu trouxe salvação. É por isso que Jesus Cristo foi, quando ainda pequeno, para o Egito. Do Egito veio a salvação. Do Egito veio a salvação, e quando ele ali estava no deserto, depois, no deserto, 40 dias e 40 noites, ele passou por aquilo que o povo e que nós não passamos, e começou a derrotar a Satanás, e ali o derrotou. E por fim ele foi à cruz, sem evitar outros caminhos, como foi a última sugestão de Satanás. Se dobre aqui perante mim, não, mas ele adorou ao Senhor e foi fiel até o fim, porque ele nos libertou do cativeiro, porque ele é a nossa provisão. E aqui Zacarias diz que ele é a nossa provisão. Da profundeza do Nilo se secarão, e ele derribou a soberba da Síria e o cetro do Egito. Ou seja, ele já derrotou Satanás, ele já derrotou o nosso pecado. Na cruz ele já cravou sobre si. É por isso que eu devo me achegar a ele. Porque, queridos, como nós estamos? Estamos como no deserto ainda. O deserto é quente. Se você já foi para o deserto, é quente, é insuportável. Mas ali no deserto tinha todo dia a provisão sobre a tenda das pessoas. Seja do maná, seja da água, seja do fogo que alumiava sua cabeça à noite, e aquela nuvem também que trazia sombra. Assim é Cristo. E aí encerramos para passar para a ceia. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Ele é o sustento nosso. Jesus Cristo disse que ele é o pão da vida. Jesus Cristo é a água que nos sacia por completo. E Jesus Cristo é a luz do mundo que nos leva em direção à terra prometida. Queridos, estamos a passos largos da terra prometida. Então, não sejamos como o povo no deserto. Olhemos para o Senhor, confiemos nele, abramos a nossa boca e clamemos: Senhor, ouve a nossa oração. Eis-nos aqui, tu conheces a minha vida, tu tens um propósito para a minha vida. Me ajude, ó Deus, a crer no Senhor e confiar em ti. Creia e confie. Deixe os seus ídolos agora. Lance por terra, você conhece os seus ídolos, e se envolva com aquele que te perdoa, que te restaura, que te fortalece, que é a fonte de cura e de alegria, que é a fonte de misericórdia e compaixão. Confie na sua soberana vontade, confie nos seus propósitos e caminhe com ele até a chegada da terra prometida, que já está garantida a todo aquele que nele crê e confia. Passemos por esse momento da Santa Ceia. Quero convidar os nossos presbíteros que venham à frente para participarmos desse momento glorioso, desse momento de alegria, quando estamos na mesa do Senhor, e em breve estaremos face a face com ele. Presbítero Gedaias, por favor. Presbítero Marcos, podem nos auxiliar? Presbítero Marcos Gedaias, por favor. Queridos irmãos, mais uma vez nos acheguemos diante do nosso Deus. Esta mesa aponta para este amor deste nosso Pai. Aponta para o amor que enviou Jesus Cristo para nos substituir. Ele é o pão da vida, ele foi esmagado, o seu corpo ali foi dilacerado por nós, e o seu sangue nos remiu e nos comprou. Ele é o sangue da aliança que nós temos nele, a sua aliança eterna, e ele nos convida a participarmos dessa mesa da comunhão.
Mais uma vez oremos e nos acheguemos diante do Senhor, confiados, primeiro, que Ele perdoa os nossos pecados. Creia que Ele perdoa e que Ele pode te restaurar agora, nesse instante. Que Ele pode lhe dar verdadeiramente essa comunhão que já lhe foi dada na cruz, essa restauração, mas uma restauração diária. Se achegue diante do Senhor, confiado, e agradeça a Deus por essa mesa maravilhosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa mesa. Esta mesa, ó Deus, que aponta para uma comunhão que o Senhor tem para conosco. Não porque nós queríamos esta comunhão, mas porque o Senhor nos atraiu a Ti, por meio de Cristo Jesus, que nos substituiu naquela cruz do Calvário, que morreu por nós, dando a sua vida. O seu único Filho satisfez por completo, ó Deus, os objetivos ali da lei. Levou sobre si a lei que nos traria, ó Deus, juízo, e sobre si a ira. E, ó Deus, fomos justificados. E agora, ó Deus, temos acesso ao Senhor por meio de Cristo. Mas sabemos, ó Pai, como nós temos agido. Nos perdoe por não buscarmos ao Senhor. Por quando veio a ansiedade, ou quando estávamos, ó Deus, tentados a pecar, não buscamos a libertação no Senhor, não buscamos a força no Senhor, mas eis-nos aqui, ó Deus, constrangidos, tristes,